Mostrando muita coragem ao desafiar o sistema, o ministro Paulo Guedes envia a PEC que promete acabar com a farra dos conselhos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, encaminhou ao Congresso uma proposta de emenda à Constituição, que na prática acabaria com a inscrição obrigatória de trabalhadores em alguns conselhos de classe, podendo incluir a OAB. O texto da PEC estabelece que profissionais não seriam mais obrigados a inscrever-se no conselhos, desde que a falta de manutenção deste não caracterize dano concreto à vida, à saúde, à segurança ou à ordem social. Apesar de não caracterizar com detalhes quais seriam esses conselhos, a OAB poderia ser incluída, pois trata-se de um órgão independente, judicial, que não estabelece vínculos diretos à saúde, segurança ou ordem social. O projeto também retira os conselhos da zona cômoda, que oscila por conveniência entre o público e o privado, onde muitas vezes recebe proteção como se fosse um órgão público, mas na hora de aplicar multas pesadas possui independência como uma empresa privada. Com a PEC de Guedes, os conselhos profissionais serão pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que atuam em colaboração com o poder público. Na prática, os regulamentadores seriam regulamentados, não podendo mais cobrar as suntuosas multas. Artigo 174b. Os conselhos profissionais são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que atuam em colaboração com o poder público. Lei Federal disporá sobre as seguintes matérias relativas aos conselhos profissionais: a criação, os princípios de transparência aplicáveis, a delimitação dos poderes de fiscalização e de aplicação de sanções, e o valor máximo das taxas das anuidades e das multas. Portanto, se este projeto for aprovado, isso acabará com a era das autarquias, transfiguradas de conselhos. E a proposta assinada por Guedes aponta as principais disparidades dos conselhos. Implicações organizacionais, pois os conselhos têm autonomia para autogerir-se e organizar-se, não sendo supervisionados por órgãos do Poder Executivo. Suas decisões não passam por controle técnico ou hierárquico e cabem exclusivamente aos associados, em sua forma organizada e deliberada internamente. Implicações de ordem orçamentária e financeira, pois as contribuições recebidas pelos conselhos não constituem receitas da União, e tampouco os orçamentos e as execuções financeiras dessas instituições são regidas pelas regras da Administração Pública Federal. Implicações de ordem socioeconômica, tendo em vista a interferência sobre a liberdade de organização das profissões e as repercussões em diversos setores de atividades, com a criação de entraves ao mercado de trabalho. Outro ponto interessante do texto é que os conselhos não poderão mais adotar práticas anticompetitivas em suas áreas de atuação, visando a linha liberal de Guedes, menos intervenção dos conselhos nas práticas comerciais. Assim como a nova Previdência, a PEC de Guedes terá forte resistência. A matéria precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça e Comissão Especial, depois debatida e votada no plenário da Câmara e do Senado. E o número de votos necessários é o mesmo da nova Previdência: 308 deputados e 49 senadores. A OAB demonstrou-se preocupada com o texto, apesar de afirmar que ela se enquadraria, já que o STF, no julgamento de constitucionalidade do exame aí da ordem, definiu que a profissão de advogado envolve risco social. E talvez envolva mesmo, mas é quando os criminosos são soltos por determinados advogados. Porém, o texto é de caráter interpretativo e eventuais emendas poderiam mudar o sentido da redação e a própria redação em si, podendo colocar a ordem dos advogados em uma situação delicada. O interessante dessa história é que a esquerda defende esses conselhos, afirmando que eles são fundamentais. Porém, na minha visão, eu os vejo como um intermediário com capacidade de extorquir o cidadão, seja diretamente ou indiretamente, recebendo propina como qualquer órgão com um princípio regulamentador. Eu quero aproveitar e deixar um questionamento. A esquerda, por acaso, se preocupava com o CRM, o Conselho Regional de Medicina, quando recebeu aí milhares de médicos cubanos
Que não eram cadastrados no conselho? Não, né? Os médicos atendiam ignorando completamente a existência deste conselho. Infelizmente, estes conselhos ganharam manto de invulnerabilidade no governo petista. Por isso, se desenvolveram desprovidos de autocrítica e acabaram rejeitando a opinião popular com o passar dos anos. Opinião esta que entende claramente que a maioria dos órgãos de classe visa apenas o poder e o dinheiro, e não o profissionalismo. Bom, então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Não esqueça de clicar aqui no sininho para você receber as nossas notificações.